Eleitos novo presidente da Câmara e mesa diretora do Legislativo para o biênio 2019-2020. Projeto de lei que altera as regras sobre licitações e contratos públicos pode entrar em discussão na Câmara dos Deputados. Fórum Econômico realizado em Jacareí reuniu representantes de vários segmentos da cidade. Entre os nossos convidados, vamos receber o jornalista Márcio Martinelli. E também Paulo Malaquias, diretor do Observatório Social de Jacareí. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, hoje é 8 de novembro, mais uma quinta-feira aqui na TV Câmara Jacareí, nosso jornal matinal. Hoje vamos falar sobre a sessão de ontem, vamos também receber convidados e trazer para você muitas informações. Para começar nosso jornal, a gente, como sempre, vai ao giro de notícias aqui da TV Câmara Jacareí. A primeira notícia nós temos aí é do Diário de Jacareí, o SAI, que iniciou as obras de instalação de redes de água na Chiquinha Schüring. É uma obra, né? O objetivo é ampliar, então, e modernizar o sistema de abastecimento. O gasto previsto é de 188 mil. Durante as obras, os residentes da rua poderão pedir ao SAI a substituição do cavalete pela caixa de proteção do hidrômetro. O equipamento facilita o acesso à leitura e permite que o SAI faça a manutenção por vazamento, mesmo que o proprietário não esteja em casa. As obras, então, pretendem durar aí de 4 a 6 meses e durante esse período a rua vai ficar interditada. Aí, próximo destaque é o Jornal Vale, que repercute aqui a sessão de ontem. Nós vamos falar mais sobre isso, que é a Câmara derruba o veto de Isaías, do prefeito Isaías, a lei da ficha limpa. Com rejeição do veto, a proposta do vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, irá virar lei, que será promulgada pelo Legislativo de Jacareí. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre essa derrubada do veto. Ontem, a proposta da ficha limpa aqui na cidade de Jacareí. Vamos para o próximo destaque. A Agência Senado avança a proposta de concessão à iniciativa privada de 12 aeroportos. Foi publicado no Diário Oficial da União a resolução do Conselho de Programas e de Parcerias de Investimentos, que aprova, então, a concessão à iniciativa privada de 12 aeroportos, leiloados em 3 blocos. O prazo da concessão será de 30 anos e o processo de licitação se dará com leilão simultâneo. Aí, próxima notícia, então. Banco Central diz que diminuíram incertezas para a economia. Bom, após aí o processo eleitoral, o Banco Central destacou que diminuíram as incertezas à economia brasileira com redução de preços de ativos como o dólar. Tá aí. Então, passado o período eleitoral, a economia começa, de acordo com o Banco Central, esse nível de incerteza, o grau de incerteza diminui e uma nova situação se revela na economia brasileira. Vamos acompanhar isso também devagar, como que vai ser. Márcio, bom dia. Bom dia, Elton. Com a gente mais uma vez. Obrigado. Falamos um pouco sobre a sessão, então? Sim, tivemos 3 propostas ontem. 2 vetos e um projeto, certo? Exatamente, sessão bastante movimentada, né? Os vetos sempre trazem essas discussões, porque é meio complicado a gente entender, principalmente nós aqui da Câmara, existe sempre um ponto de lá, um ponto de cá, alguns vereadores que discordam dos 2 pontos, então é bastante complexo. Vamos falar primeiro do primeiro projeto? Vamos falar do projeto, então. Pode ser do projeto da Sônia, então. A Sônia trouxe o seu projeto, teve aprovado por unanimidade, que, em geral, é o projeto que proíbe a venda de canudinhos aqui em Jacareí, nos estabelecimentos comerciais alimentícios e também nos seus similares, hotéis, qualquer estabelecimento do gênero que traga o canudinho como forma comercial. A gente sabe que essa questão do canudinho não é de agora. Parece-me que neste ano de 2018 tem sido muito mais forte essa questão, né? É o inimigo número 1 do meio ambiente, né? Qualquer pessoa que está um pouco ligada ao meio ambiente sabe que ele está à frente, inclusive, das sacolinhas, né? Vem trazido um problema gigantesco e é uma novidade para nível municipal, né? Eu não sei exatamente se a Sônia sabe das informações, mas é recente essa questão de que o município pode legislar em casos como esse. Até então, até um certo tempo atrás, o município não poderia tocar nesse assunto. Ou é o Estado ou é a União. A Sônia, felizmente, fez esse projeto numa hora certa, trouxe para casa, projeto aprovado, a gente precisa aguardar
o que o Executivo Municipal pensa a respeito deste assunto, né? Não podemos falar que já está proibido nada, isso demora, né? Até porque se o Isaías concordar com o projeto da Sônia, ainda tem um ano para que isso entre nos moldes, né? Existe regulamentação aí desse projeto, quem vai fiscalizar, tem que dar prazo para os comerciantes. Exatamente, também, né? Esse prazo de conscientização, né? Não dá para você fechar as portas para o canudinho de uma hora para outra, sendo que por tantos e tantos anos ele é usado rotineiramente. Então, é uma emenda do vereador Juarez Araújo, isso inclusive esse um ano. A princípio a Sônia queria 180 dias, o vereador Juarez colocou essa emenda de 360 dias, foi aprovada a emenda. Então, nós estamos em novembro de 2018, praticamente em novembro de 2019, se o projeto for sancionado pelo prefeito Isaías, começará essa proibição. Durante esse tempo, cabe à prefeitura a conscientização dos estabelecimentos e cabe ao próprio povo também. Até porque esse é um dos poucos pontos ambientais em que os governos estão quase de acordo já com essa questão, porque traz muito mais prejuízo do que lucro para a economia. O prejuízo do meio ambiente é tão grande que estão percebendo que é mais válido você retirar do que alimentar esse tipo de questão na economia. E é válido a gente salientar também que algumas multinacionais muito grandes já praticamente erradicaram o canudinho. No caso, é claro que é meio complicado a gente falar nome de marca em TV pública, né? Mas tem uma grande que vende chá gelado, café gelado, etc. e tal, e já até 2020 pretende extinguir no mundo inteiro. A lei ela tem uma exceção que são os canudos biodegradáveis, né? Que é com esse material que ele se deteriora, é biodegradável, já está dizendo aí no nome, né? Esses eles não precisam ser proibidos, esse então. diz logo na emenda que esses são exceções. Eu não toquei muito nesse assunto porque esses canudos ainda são caros. Então é possível que ele vá baratear durante esse tempo, né? Porque a lei da economia diz um pouco isso, né? Quando demanda um pouco do serviço, o serviço aparece e o preço tende a cair. Então, muito provavelmente, daqui a um ano, esses canudos comecem a aparecer de uma forma mais... É válido a gente salientar também que em alguns países estão usando canudos de vidro. Os próprios estabelecimentos já fornecem os canudos de vidro. Existe um sistema de limpeza que eu não tenho conhecimento sobre o assunto, mas parece-me que é uma coisa efetiva. E os canudos de vidro têm sido muito mais usados que os biodegradáveis por causa do preço, inclusive. Existe também a possibilidade de cada um ter o seu próprio canudo, né? Hoje em dia, aqui em Jacareí, já tem alguns lugares que vendem o canudo que você pode colocar dentro da bolsa, como se fosse uma caixinha de escova de dente, para que você leve aí, então, o canudo para onde é que você for. Perfeito. E a Sônia tocou muito nesse assunto, porque, por incrível que pareça, esse é um assunto em que parte da população ainda repudia. Né, ainda acha que não precisa disso, isso é muito... Né, mas, para quem está ligado ao meio ambiente, não é o meu caso, mas se você pesquisar um pouco para o assunto, você vai ver. Para quem está um pouco ligado ao meio ambiente, sabe que é um desastre total. É só a gente pensar, né? Quanto tempo que a gente utiliza um canudo? Vai tomar um refrigerante 5 minutos e ele leva 400 anos aí para poder se desfazer no meio ambiente. Então, se a gente comparar 5 minutos para 400 anos, até a gente que não é especialista no meio ambiente consegue ter um pouco de consciência em relação a isso. Perfeito, é uma coisa muito simples que eu acho que com o tempo aí a gente vai se adequando a essa questão. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta com os outros 2 projetos, porque na semana passada foi eleito o presidente da Câmara para o biênio 2019-2020 e com 6 votos, o Abner de Madureira, do PR, vai sentar na principal cadeira do Legislativo a partir de janeiro. Mas a eleição não foi apenas para presidente, houve votação para outros 3 cargos. O vereador Abner de Madureira, do PR, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Jacareí para o biênio 2019-2020. A votação aconteceu durante a sessão extraordinária realizada no dia 1º de novembro, no plenário do Legislativo. Eu vou ouvir os servidores da casa, os diretores da casa, porque eu acredito que nós temos uma das câmaras municipais no Brasil, uma das mais eficientes, né? Nós temos servidores competentes, servidores que realmente servem a população, fazem um trabalho, fazem um serviço de qualidade para a nossa população. Abner está em seu 1º mandato. No total, ele recebeu 6 votos, contra 5 para o outro candidato, o vereador Paulinho dos Condutores, também do PR, que foi eleito vice. A disputa foi apertada e Paulinho disse que queria um legislativo diferente. A gente acha e entende que a Câmara ela tem que ter independência própria, né? E a gente sabe, né, que o outro candidato
por ser do meu partido, né? Hoje já é líder do prefeito, né? E a gente colocou a nossa candidatura justamente para isso, né? A gente não quer uma Câmara que seja um braço do governo, né? Essa é a realidade. Eu acho que a população vota na gente para que a gente esteja à frente, né? Defendendo os direitos e interesses da população. Além de Abner e Paulinho dos condutores, foram eleitos para a mesa diretora Paulinho do Esporte para o cargo de primeiro secretário e Sônia Patas da Amizade para a segunda secretaria. Queremos continuar um trabalho, aprimorar melhor a mesa diretora a partir desse segundo biênio, para fortalecermos mais ainda a nossa casa onde estamos hoje. Então é um trabalho constante, quero dar um grande apoio ao nosso presidente, o Abner, e agora é trabalhar, conquistar coisas a mais para a nossa casa, dar mais condições para todos trabalharem melhor aqui dentro. E é tudo novidade, né? Eu nunca, é a primeira vez, minha primeira gestão. Como vereadora, a gente já está adquirindo uma certa experiência, agora nós vamos adquirir uma experiência na mesa. Espero que tudo transcorra bem, que a gente possa fazer um bom trabalho. O presidente da Câmara de Jacareí tem funções, em sua maioria, administrativas. Por exemplo, definir a pauta das proposituras que vão ser levadas ao plenário para debate e deliberação e dirigir todos os trabalhos legislativos e seus serviços, além de administrar o orçamento do Legislativo. É o segundo na linha de sucessão do prefeito, atrás apenas do vice-prefeito. Tá aí, lembrando então que a posse ocorre a partir do dia 1º de janeiro, né? O Abner já é o novo presidente da Câmara, mas não tem uma cerimônia de posse, igual tem para presidente da República, ou como tem... Não sobe a rampa, né, da Câmara Municipal. Quando troca a legislatura, não tem nada disso. É na primeira sessão ordinária e a nova mesa já assume os trabalhos e começa efetivamente a comandar a sessão. Mas a partir do dia 1º de janeiro, já é o Abner responsável por poder mandar, por exemplo, o orçamento da Câmara, ele já é responsável por todos os trabalhos aqui da Câmara. Bom, vamos ver como é que fica a previsão do tempo, né? Em novembro, com frio, chuva, a gente vai conferir como é que fica agora esse meio de semana. Hoje, quinta-feira, já se aproximando o final de semana, a temperatura começou com chuva e de novo teremos mais um dia de tempo encoberto, instável e provavelmente com chuva aí ao longo de todo o dia, né? A nebulosidade predomina, a umidade relativa do ar fica em 88%, e como eu disse antes, teremos 92% de chances de chuva, que cai, volta, né? A mínima fica em 17 graus e a temperatura máxima não vai passar dos 21. Amanhã teremos poucas alterações neste quadro, mais uma vez um dia com instabilidade, mas uma pequena aparição do sol, vamos assim dizer. O sol deve aparecer um pouquinho mais no período da tarde, a umidade do ar fica em 76%, teremos 86% de possibilidade de chuva e as temperaturas variam entre 16 graus de mínima e 24 graus de máxima. Tá aí. Vamos seguir vendo então quais outros projetos foram aprovados. Ontem tinham 2 vetos, né, Márcio? 2 vetos do prefeito Isaías, um deles é o que o Elton leu no início do programa em relação ao chamado, né, o codinome da lei, Lei Ficha Limpa Municipal. O Isaías entendeu que esta lei do Rodrigo Salomão foi um projeto de lei aprovado no dia 19 de setembro, aprovado pela maioria da casa, e chegou até lá. O Isaías entende que esse projeto não cabe à Câmara Municipal de realizá-lo. Sempre quando a gente fala em veto, consequentemente a gente fala dessa questão da separação dos poderes. 90% das vezes o veto recai sobre isso. A Câmara fez algo que não deveria ter feito. Quem deveria ter feito... Não é atribuição da Câmara, não é função dela. Assim. Não, de acordo com o Isaías, não. Né? Vale a gente salientar que a gente tem 2 sistemas jurídicos, né? Interpretações. Aqui a Câmara tem os advogados dela e a Prefeitura também tem os dela. A Câmara entende que não, a Câmara entende que cabe aqui sim, mas eles falaram de assuntos diferentes. Isso é importante a gente ressaltar. Então, quando esse projeto chegou ao prefeito Isaías José de Santana, ele disse não, esse projeto não pode ser feito pela Câmara, eu vou vetar, porque quem trata sobre servidores sou eu no caso Isaías. O Executivo Municipal é quem trata sobre servidorismo, estatuto, cargos, etc. e tal. Entretanto, o argumento aqui da Câmara é um pouco diferente nesse sentido. Ela fala, não, eu não estou tratando sobre servidores. Eu estou tratando sobre moralidade e acesso ao servidorismo, que são coisas distintas. E nesse caso, caberia à Câmara Municipal sim legislar sobre essa situação.
Então, no caso dessa lei da ficha limpa, ela elenca vários atributos, vários requisitos para que a pessoa possa preencher um cargo, especialmente em comissão. O cargo comissionado, que é aquele servidor que entra indicado por algum político e ele pode ser exonerado a qualquer momento, não necessita de concurso público. Esse servidor, até o dia de hoje, ele pode simplesmente entrar sem que a ficha dele seja analisada. É claro que a autoridade competente não vai colocar alguém foragido. Não vamos levar a esse extremo. Mas, de fato, não existe um filtro muito forte em relação a isso. E essa lei traz esse filtro. Ela elenca diversas situações, não cabe nem aqui dizer muitos, de uma forma geral, se você infringiu uma lei penal nos últimos 8 anos, lei ambiental, lei de questões administrativas, se você, eu não cheguei a ver exatamente a interpretação, mas me parece também a questão militar, né? Se você não justificou, não é justificar que fala a palavra, né? Quando você não faz parte do sistema militar, mas também não... Você tem que... esqueci também, você tem que se apresentar, você não está em dia exatamente, com as suas obrigações. Você não está em dia com as obrigações de militar, enfim, essas questões que para diversos documentos já precisa, você imagina então, para acesso a um cargo público. Então essa ficha limpa fecha o cerco nesse sentido, entretanto o prefeito entende que não, entendeu? Isso não é da alçada de vocês, e vetou. E quando chegou aqui à Câmara, os vereadores, incrivelmente, os 13, entenderam que o prefeito estava errado. Incrivelmente eu digo porque sempre existem discordâncias em relação a veto, né? E os vereadores entenderam que não, cabe sim à Câmara e derrubaram então o veto. E agora, muito provavelmente, essa lei não será, digamos assim, sancionada, não começará a valer a partir de agora, porque se o prefeito já discordou uma vez, provavelmente ele não vai concordar novamente com ela. Então o próprio presidente aqui da Câmara, Lucimar Ponciano, vai publicar a lei e o prefeito vai entrar com a chamada ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar barrar essa lei, mas dessa vez lá no Judiciário. Como todos os vetos, né, quando são derrubados aqui na casa, o prefeito tem essa prerrogativa então de ir na justiça para tentar derrubá-los, né? É importante dizer que não só o prefeito, qualquer um. Cidadão também qualquer pode... cidadão que verifica na lei orgânica municipal ou em qualquer outro tipo de lei, essa lei não está de acordo com a Constituição Federal, pode sim procurar os seus direitos e entrar com uma ADIM, né? No caso, o prefeito tem muito mais interesse nisso porque ele trabalha com a máquina pública e ele não vai trabalhar com uma lei que ele discorda. Então, ele vai entrar com uma ADIM e aí outros processos. Demora, tem outros prazos, vai passar já não está mais aqui na esfera da Câmara. Vai ser analisado pelo colegiado, enfim, é uma outra questão que já não cabe a gente. É importante a gente voltar a falar quando houver uma decisão sobre essa lei, né, se essa ADIM for julgada procedente ou improcedente. Mas, de qualquer forma, não é agora que isso vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente fala, tem mais um veto também lá do Cris, daqui a pouco a gente fala dele, né? Tem mais uma notícia para... Tem mais uma notícia, porque representantes aqui da Prefeitura e da Câmara se reuniram pela segunda vez aqui no Legislativo com os integrantes de empresas de telefonia e comunicação para tratar do andamento dos serviços de limpeza, reorganização e padronização dos fios mortos no centro de Jacareí. Acompanhe. Representantes de empresas prestadoras de serviço de telefonia e comunicação se reuniram com funcionários da IDP Bandeirante, além da secretária de Meio Ambiente, Rossana Vasques, e da vereadora Márcia Santos, do PV, para apresentar o andamento da primeira fase dos serviços de limpeza, reorganização e padronização da fiação das redes de energia elétrica e comunicação no perímetro central de Jacareí. O objetivo é garantir um aspecto mais bonito e menos poluído visualmente nas vias mais movimentadas da cidade. Natan é projetista na empresa Vivas, que atua no mercado de acesso à internet. Ele apresentou a rotina de trabalho da empresa nesta primeira fase de serviços e comenta que toda a cidade ganha com esta padronização. As empresas abraçaram a causa, vimos que tem dado certo e de uma forma bem rápida, né? Cada um está se empenhando. A nossa empresa Vivos Internet também está correndo atrás, já terminamos aí nessa primeira fase, concluímos toda a nossa rede, né, da forma que foi pedido, foi solicitado. E quem agradece mais, né, eu acho que é toda a população e todos também que passam aí pelas ruas de Jacareí. Para Andréia Souto, que é analista da IDP Bandeirante, algumas empresas estão com mais dificuldade na realização do serviço, mas está satisfeita com a apresentação da primeira fase dos trabalhos. Muitas empresas ainda não entregaram
todo o trabalho, mas a gente já viu aí alguns resultados, né, de postes já com uma visualização mais limpa, né, e a EDP ela está trabalhando justamente para isso, né, com as empresas que estão aí atuando nos nossos postes. A gente precisa ter esse monitoramento, né, que é importante, mesmo não só devido à poluição, mas também devido a algum fio caído, que isso pode promover algum acidente, né? Agora, a próxima reunião entre EDP Bandeirante e as demais empresas acontecerá aqui mesmo na Câmara, no dia 12 de dezembro, para a apresentação da conclusão da primeira fase dos serviços e o andamento das obras na segunda fase. A vereadora Márcia Santos, que acompanha o projeto desde o início, garante que, a princípio, as obras acontecem apenas no centro, mas a cidade toda será beneficiada. Porque quando eles fazem a revitalização, tiram os fios mortos, eles também atualizam a fiação. E aí, tanto a Vivo, a NET, todas as concessionárias que prestam serviço para o cidadão, elas têm aí uma oferta mais qualificada, com fiação nova, tecnologia nova em loco, né? Então, a contento está, é lógico que a cidade toda que será feito esse serviço, não será em um dia, né? Ainda temos muito o que fazer por conta disso, mas está indo dentro do prazo estimado mesmo. Tá aí, muito bem. Acompanhamos aí mais uma vez essa reunião, não é a primeira iniciativa, né, que tem da vereadora Márcia. Acho que tem algum projeto aqui na casa também, né, Márcio, sobre esse tema? Teve na semana passada o projeto do vereador Juarez Araújo, que trata essa questão dos fios que foi falado, né, para que o roubo dos fios, para que a prefeitura fique de uma forma geral, né, fique bastante alerta em relação aos fios de cobre, esses fios mortos que a pessoa vai, puxa e causa aquele dano. Isso aí. Bom, hoje temos audiência pública aqui na Câmara Municipal para discutir a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e você também pode participar. Confira aí no nosso comercial. A Câmara Municipal de Jacareí informa audiência pública para a apresentação do projeto de lei do Executivo número 22 de 2018, de autoria do prefeito Isaías José de Santana, que estima a receita e fixa a despesa do município para o ano de 2019. Dia 8 de novembro, às 5 da tarde, no plenário da Câmara Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro de Jacareí. Aí, então, audiência pública, LOA, né, Márcio? Lei Orçamentária Anual define... Tem a LOA e tem a LDO. E as pessoas costumam confundir, né? A LOA, então, hoje, definindo o orçamento do ano que vem. Portanto, previsão, né? Se algum cidadão tem alguma coisa a dizer, é bom que seja agora. É aquela coisa do casamento? Fale agora, ou cale-se pelo ano inteiro. Depois fica complicado você fazer protesto, reclamar, sendo que o orçamento já está pré-fixado para quase tudo, digamos assim. Então, compareçam, faz bem. É importante. Será transmitido ao vivo também, né? Para você se informar, mas para poder interferir no processo, tem que vir até aqui. É só vir de forma gratuita, a Câmara vai estar com as portas abertas para você participar. Então, faça a sua parte também como cidadão. Além, claro, né, daquele seu contato cotidiano que você tem com o seu vereador ou com o vereador, que às vezes você não elegeu o vereador, ele não foi eleito, mas você, né, tem um outro vereador que você pode fazer as suas sugestões, afinal ele está representando a população aqui no cotidiano, no dia a dia da Câmara Municipal. Vamos falar do último veto, então, Márcio? O veto lá, o Morro do Cristo, nós temos monumento, né, do monumento, Cristo. Cartão postal para muita gente aqui da cidade de Jacareí. Ontem, na sessão, muita gente lembrou de alguma memória relacionada a esse lugar e tem muita perspectiva de que esse lugar ali seja um parque, que o Morro, o Cristo, né, o monumento seja reformado. Como é que ficou essa discussão ontem? É uma discussão no mínimo curiosa, Elton, no sentido de que o veto do prefeito tratou de dois âmbitos, né? Ele vetou por uma questão de interesse público e vetou por uma questão inconstitucional. É bom a gente lembrar o que era o projeto que foi vetado. O projeto, na verdade, o projeto que foi dos vereadores Abner de Madureira e Paulinho dos Condutores, também aprovado no dia 19 de setembro, de uma forma bastante geral. Ele declara o morro, declara o Cristo acolhedor como patrimônio histórico-cultural. Quando você declara algo como patrimônio histórico-cultural, consequentemente você faz o tombamento municipal daquilo, ou seja, não pode mexer. Você precisa conservar, você precisa preservar, aquilo se torna um status de patrimônio histórico-cultural. Ou seja, ali precisa ser
é como se fosse uma questão, acaba se tornando uma questão turística, consequentemente você precisa também dar uma atenção maior àquele monumento. Este foi o projeto. Quando esse projeto chegou para o Isaías, ele vetou, e essa é a parte curiosa, ele vetou em 2 sentidos. Ele vetou por interesse público e vetou por inconstitucionalidade. Por interesse público é interessante a gente destacar. Se o projeto veta por interesse, se o projeto preserva um patrimônio histórico-cultural, como é que você veta por interesse público, né? O projeto está preservando aquilo e o prefeito está vetando por interesse público. E aí que ele responde no seguinte sentido. A gente até discutiu um pouco isso em relação ao CAF, aqueles milhões que provavelmente vão chegar para a cidade, e o prefeito pretende fazer naquele local o Parque do Morro do Cristo, pretende fazer também a Toca do Jacaré, pretende fazer diversas questões ambientais ali. E com aquilo sendo patrimônio histórico-cultural, você não pode mexer. Então, nesse sentido, ele declara que, por interesse público, ele não poderia sancionar este projeto. Como que você vai mexer quando esse dinheiro chegar? Como que eu vou construir o Morro do Cristo, sendo que eu tenho uma lei que me impede de fazer isso? Qualquer tipo de intervenção no Qualquer local. tipo de intervenção naquele sentido. Este é um dos motivos do interesse público. E é válido a gente ressaltar. Quando é por interesse público, a Câmara, o jurídico da Câmara não pode se manifestar, porque isso é político. Cabe aos vereadores decidir se é interesse público ou não. O jurídico da Câmara simplesmente lava as mãos e fala, eu só posso opinar na questão da inconstitucionalidade, do interesse público. Não é uma questão técnica, é uma questão de interpretação. De interpretação, porque cabe aos vereadores, cabe à casa entender se o prefeito não está interpretando da forma correta. Pela questão da inconstitucionalidade, o jurídico da Câmara, não digo que refutou, mas digo que discordou também do veto do prefeito Isaías. O jurídico da Câmara entende, aliás, é melhor a gente falar do Isaías primeiro, o jurídico, o próprio Isaías José de Santana entende que esse projeto é inconstitucional no sentido de que a Câmara não dialogou com o CONDEPAC, que é o Conselho de Políticas Culturais da cidade. Ele entende que antes do projeto ser feito, existia essa necessidade de chamar o Conselho e de verificar as questões técnicas, verificar os recursos, como que isso deveria ser feito. E isso não foi feito, não foi chamado o Conselho, de fato não foi mesmo. Né? Se deveria ou não é outra história, mas de fato não foi chamado. E o projeto chegou sem esse diálogo. Então ele alega que essa falta de diálogo é inconstitucional, porque você interferiu na atribuição do Conselho, porque é a atribuição do Conselho preservar aquele local. E não seria, entre aspas, atribuição da Câmara fazer uma lei para que outro preserve, nesse sentido. Então ele fala que não, deixa que o Conselho faz, a Câmara não deveria entrar nesse sentido. O jurídico da Câmara entende que não, o jurídico da Câmara fala assim, são coisas distintas, são coisas que vocês resolvem entre vocês. A Câmara pode sim fazer um projeto nesse sentido, né? E não existe nada de inconstitucional nisso. Entretanto, os vereadores, voltando à parte do interesse público, né, os vereadores entenderam que é melhor manter o veto. Foi melhor, a maioria manteve o veto. Então, por 7 votos, eles manteve o veto, principalmente por causa da primeira questão que eu estava falando, que é a questão que o dinheiro do banco, do CAF, poderá chegar e que diversos complexos de parques poderão ser feitos na cidade, um desses é nesse local. Então, os vereadores entendem que isso poderia trazer um empecilho e talvez barrar alguma construção naquele local ali. Os vereadores manteram o veto do prefeito, então o projeto acabou sendo definitivamente vetado. Tá joia. Márcio, muito obrigado pelas informações, comentário aí. Hoje, logo após o Bom Dia Jacareí, nós temos o resumo da sessão. Aí vocês se aprofundam mais aí em cada projeto, né, em cada tomada de decisão dos vereadores. Exatamente. Obrigado você, Elton. Obrigado, Leilane, e a todos que assistem o Bom Dia. Isso aí, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta receberemos aqui o Paulo Malaquias, ele é do Observatório Social de Jacareí, vai conversar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho de fiscalização dos atos públicos na nossa cidade. Bom Dia Jacareí, volta já. Artigo 5º, inciso 14. É
É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. Por dentro, mas nós temos nossas diferenças por fora que na verdade não são tão relevantes assim. Nós podemos nos considerar como iguais ou algumas pessoas se consideram como superiores ou inferiores, mas isso está errado. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Faça um plano de estudos. O que é um plano de estudos? Um plano para cada matéria, dividindo um horário, e além de dividir esse horário para estudo dessas disciplinas, dessas matérias, você também deve se preocupar em fazer um momento de lazer, descanso, faça uma caminhada, vá ao cinema, descanse, por exemplo, um domingo à tarde. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. A declaração de MEI é uma obrigação acessória que ele tem que fazer até 31 de maio de cada ano, ele cumpre o calendário de imposto de renda, tá? Mas, inclusive, ele também consegue fazer essa declaração dentro do Portal do Empreendedor. E o Portal do Empreendedor tem uma ferramentinha que é para que ele lance mensalmente as suas despesas e receitas, que pode contribuir ao final do período para que ele faça a sua declaração baseado naquele controle de receita e despesa que ele fez, aquele entrada e saídas financeiras que ele tem.
Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está conosco é o Paulo Malaquias, um dos diretores do Observatório Social de Jacareí. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Sua primeira vez aqui, né? Sim. Bem-vindo, então, à TV Obrigado. É que das outras oportunidades sempre vem outros diretores e eu ainda sou um pouco meio... tímido. Com uma câmera, então... No momento eu prefiro que venha outros diretores que têm mais expansividade para isso. O observatório, ele está ali observando, né? Então tem que... A atenção é mais importante do que essa exposição, Paulo? Sim, nosso trabalho é muito de bastidor, né? A gente tem, como o próprio nome diz, é observatório. Então a gente trabalha em bastidor em toda a administração pública, analisando as demandas, os pregões e tudo mais, mas do lado de bastidor. Nós não podemos nem optar e nem tomar partido, nem posição. A gente observa o que está sendo feito, analisa os editais, saber se não tem nenhuma irregularidade ou mesmo alguma divergência, né? E comunica a pessoa responsável para isso, que seria, no caso, mais comum que acontece, que seria as licitações. A gente fala com o pregoeiro que tem alguma divergência, né? E a gente troca essas opiniões, a gente estuda muito, principalmente a legislação da concorrência, né? As leis de licitação. A gente tenta sempre estar mais atualizado em cima disso para poder trabalhar em paralelo. O que a gente gosta muito de colocar em evidência quando está aqui, nós não somos nem amigos e nem inimigos da administração. Muita gente nos vê como fiscal, como inimigo, está querendo nos perseguir. Não, nós simplesmente somos observadores. Tá? É uma coisa totalmente à parte. O Observatório Social de Jacareí, ele existe desde quando aqui? Ele mobiliza quantas pessoas no momento? Nós iniciamos em 2015, tá? Na vontade. Em 2016 nós nos tornamos personalidade jurídica, mas desde 2015 que nós já estamos atuando, né, o grupo. Hoje nós estamos em torno de 15 pessoas, temos 8 diretores e mais os voluntários, temos o estagiário que nos auxilia, né, e mesmo assim a demanda do serviço é muito grande, então sempre que a gente pode, a gente pede para que quem tiver disponibilidade, não precisa muito, meia horinha por semana, é o suficiente, possa dispor para exercer a cidadania, para a gente é muito bem-vindo. Não importa a área de formação, pode ser de qualquer curso para participar, como é que funciona? Pode ser. A única coisa que a restrição é que a pessoa tem que ser apartidária, então ela não pode ter filiação política, tem que ter no mínimo 6 meses de exclusão da filiação, se caso já foi filiado a algum partido político, tem que ter, até para poder ter a isenção total em cima da conduta. E vontade. O resto, a gente tem cursos online que o Observatório Social do Brasil dá para os voluntários, orientando quais as condutas, como é feito, né? E as partes mais técnicas, nós temos parcerias. No caso, por exemplo, da parte de obras, dessas coisas, a Associação dos Engenheiros nos auxilia. No lado jurídico, a gente tem o pessoal da OAB. Então nós temos esses órgãos que nos dão todo o apoio. Então às vezes a gente precisa de pessoas para ler os editais de licitação e tudo mais, que quando sai a publicação, tem vezes que saem aquelas publicações enormes e a gente não tem tempo de acompanhar todas. Bom, falando sobre esse assunto, né, das licitações, uma proposta que pode entrar na pauta do plenário é o projeto de lei que altera as regras sobre licitações e contratos públicos. Ela substitui a Lei de Licitações e Contratos de 1993, a Lei do Pregão de 2002 e o regime diferenciado de contratações usado nas obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas a partir de 2011. Toda
compra ou contratação feita por órgãos públicos precisa seguir regras rigorosas, criadas para evitar fraudes. Essas regras estão em 3 leis que podem mudar se a Câmara aprovar uma proposta de uma comissão especial. O projeto já tem parecer do relator e está pronto para ser votado pela comissão. A proposta atualiza os limites para dispensa de licitação, que passam de R$ 8.000 para R$ 50.000 para compras e serviços e de R$ 15.000 para R$ 100.000 para obras e serviços de engenharia. Obriga todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais a divulgar as licitações num portal único na internet e prevê ainda formação para os servidores ou empregados públicos que vão participar de comissões de licitação. Erros simples, apenas de forma, passam a ser corrigidos sem punição. O relator da matéria também pretende criar mecanismos para que a população acompanhe de perto e fiscalize as compras e contratações dos órgãos públicos e quer incentivar a participação de prestadores de serviço do próprio local. Grandes empreiteiras, por exemplo, que ganhem licitações e contratos para construções, contratem empresas daquela cidade onde passa a rodovia que vai ser construída ou qualquer obra nesse estilo. Quando nós tratamos de contratos que têm a ver com serviços, a mesma coisa. Serviços prestados por pessoas que moram naquela região que será contemplada pelo contrato estabelecido pelo Executivo. O objetivo do projeto de lei que altera as regras sobre licitações e contratos é garantir mais transparência e eficiência. O desafio é reduzir a burocracia e prevenir a corrupção ao mesmo tempo. São 135 propostas tramitando juntas na Câmara. A mais antiga é de 1995 e já foi discutida no Senado. A Comissão Especial da Câmara ainda não chegou a um acordo que atenda todos os setores envolvidos em poucos pontos. Por causa disso, foram apresentados 3 votos em separado. O deputado Evandro Roman apresentou um dos votos que modificam o texto do relator. Ele propõe elevar o valor para definir obras de grande vulto que têm mais exigências, como um seguro de 30% do valor do contrato, criado para garantir a conclusão da obra em caso de abandono pela construtora. O relator ele coloca como 100 milhões e eu falo que isso há distorções em questões regionais e eu coloco como 300 milhões de reais. Eu pego qualquer obra dentro do estado do Paraná hoje, lá rodoviária ou uma obra de um aeroporto, ela passa facilmente aí de 300 milhões de reais, então que ela fosse encarada como um grande monte a partir dos 300 milhões de reais. Entre os pontos que já tem acordo está a proibição de paralisar um contrato que tenha irregularidades se a conclusão dele for de interesse público. Os responsáveis terão a responsabilidade apurada e poderão ser punidos mesmo assim. Outra mudança prevista é que os órgãos de controle, como os tribunais de conta, tenham um prazo máximo para se manifestarem, evitando que projetos fiquem parados por muito tempo, o que também prejudica a população. Tá aí. Bom, essa questão de licitações, sempre a gente discute isso aqui na TV, com especialistas, as pessoas sempre apontam que existe uma necessidade de rever essas leis, rever o processo de compra, mas também existe um grande desafio, você flexibilizar e o controle. Como vai ser feito esse controle? O que vocês lá do Observatório têm acompanhado em relação a essas mudanças, como essa proposta? Isso está muito no Observatório Social do Brasil, que é o que centraliza todos os observatórios sociais. Eles têm um departamento, o pessoal todo que fica acompanhando essa legislação, eles têm contato direto com o Ministério Público, com os órgãos mais fiscalizadores, e aí eles começam a fazer esse tipo de sugestões, inclusive na Assembleia para a Legislação, porque ao mesmo tempo que a gente não pode abrir a porteira de uma vez, né, você também não pode estrangular muito que você emperra a administração. Então é essa flexibilização que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, colocar alguma ferramenta que possa ter essa fiscalização para não ter desvio, porque o maior problema que a gente tem não é de se detectar que foi roubado ou que foi desviado, ou que seja, é evitar que esse dinheiro saia. Depois que ele saiu, não adianta mais. Então você tem que pegar isso na fonte, sabe? Antes que aconteça alguma coisa. Então uma licitação mal feita, uma obra que não foi cumprida, você tenta segurar o pagamento. Então é esse tipo de trabalho que tem que ser feito,
Porque a gente tem muitos exemplos que está aí na mídia, foi desviado tanto, foi desviado, está aí esse dinheiro, o que vai fazer? Já foi, retorna, né, já foi, entendeu? E como esse dinheiro já foi, ele poderia ter sido utilizado para alguma outra coisa mais útil à população em geral. Então a gente tenta, o trabalho principal nosso é esse, evitar que o dinheiro saia, tá? E não correr atrás do dinheiro que já saiu. É um trabalho de prevenção, né? E nesse lado que é o estudo da proposta para alteração na legislação, ela tem que ser muito delicado, tem que ser com pessoas realmente comprometidas e conhecedoras do lado legal e licitação, para que se possa criar ferramentas e meios de evitar qualquer tipo de fraude, que a gente pode ter uma administração séria, como você pode ter administradores não tão sérios assim. E aí fica difícil você analisar e fazer essa reversão do dinheiro depois, né? Paulo, isso é uma coisa que é importante esclarecer. O observatório ele não é contra que o poder público faça gastos, né? Essa não é a questão, né? A questão é como esses gastos são feitos. Exato. E uma outra questão que eu queria te perguntar, que muitas vezes as pessoas têm uma divulgação de um investimento numa área, e aí você vê, por exemplo, em rede social muito comum isso, esse dinheiro devia ser gasto com saúde, quer dizer, acaba comprometendo uma área. Isso, queria que você esclarecesse isso pra gente. Primeiro que nós não podemos interferir na administração, né, e muito menos opinar. Então, até por força de um termo de responsabilidade que nós assinamos perante aos observatórios, a gente tem essa conduta. E outra que a administração, ela não é só saúde, ela não é só segurança, ela não é só educação, então ela tem que cumprir. Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem os valores, as metas. E ela tem que fazer funcionar. Então, muitas vezes, coisas que na minha visão ela não é útil, mas na visão de outros ela vai ajudar. Então, você fala, pô, tá gastando dinheiro com asfalto, não sei aonde, e não tá arrumando. Sim, mas aquele asfalto, atrás daquele asfalto tem uma infraestrutura, tem um saneamento básico. Indiretamente está se tratando também da saúde. Você colocando acesso, você trata a segurança, a iluminação, faz parte de segurança. Então, existem termos que muitas vezes, quando a gente está só brigando pelo lado pessoal, você não consegue enxergar algumas outras coisas. Então, isso a gente senta muito, discute a prioridade, a necessidade, né? E o dinheiro público, muita gente tem aquela visão que é um dinheiro sem dono. Pelo contrário, é um dinheiro que tem muitos donos. Então você tem que saber como dar essa contrapartida a todos os donos. Você não pode beneficiar uma parte só da população. Então é essa parte que a gente trabalha. Inclusive, eu não sei se eu estiver falando muito, você... Tá? Inclusive a gente vai fazer agora o feirão de impostos, tá? Onde a gente coloca todos os impostos e mostra para a população que o pagamento do imposto é necessário. A máquina não vive se ela não tiver receita. Então aquele negócio da crítica em cima do imposto, não, ele existe. O que a gente tem que cobrar e acompanhar é qual está sendo o destino desse dinheiro. E o retorno para a sociedade. Exatamente. Né? Então quando você paga um imposto e você não tem esse retorno, você paga duas vezes. Você paga um imposto para ter uma saúde e ao mesmo tempo você paga um plano de saúde, porque senão você não é bem atendido. Você paga um imposto para ter uma segurança e ao mesmo tempo você tem que pagar uma outra segurança ou morar fechado dentro do condomínio porque você não tem uma segurança pública. Então você tem que ter noção, precisa se pagar o imposto, pode ser que não seja tanto quanto a gente paga, mas há necessidade do imposto para que a máquina funcione. E a nossa obrigação como cidadão, não só como observatório social, mas todos os cidadãos, nós temos por obrigação fiscalizar o destino desse dinheiro. Vocês fazem um trabalho, né, de observação, que não pode ser opinativo, como você já citou, mas a partir do momento que vocês passam a informação de que tem algum problema na licitação para as pessoas responsáveis, vocês também podem solicitar reuniões enquanto cidadãos com essas pessoas para esclarecer de fato o que a licitação propõe? Sim. A gente não trabalha só no lado burocrático. Muitas vezes, até nessa administração, aqui em Jacareí nós tivemos várias situações que nós achávamos determinadas licitações assim que não estava muito
dentro do que nós entendíamos ser correto, nós marcávamos reuniões com a administração, eles colocavam os pontos que estavam, por que estava sendo. A própria TV Câmara foi assim a licitação. Nós fizemos várias reuniões com a Câmara, com o pessoal, discutindo qual que era a melhor maneira e tal, mas isso nós fazemos como cidadãos. Né? E até aí, usando o conhecimento que a gente tem como observador, a gente tem um pouquinho mais de respaldo para exercer essa cidadania e conseguir conversar com o pessoal. Né? O que a gente gosta muito de frisar, eu vou ser redundante inclusive nisso, é mostrar para todos da administração que nós não somos inimigos e não estamos aqui para emperrar o trabalho de ninguém, pelo contrário. O que a gente quer é que o serviço saia bem feito, porque beneficia-se o município como um todo, né? Legal. Bom, vou fazer uma pausa aqui na conversa com o Paulo. Hoje à noite temos mais uma sessão do Cineclube Jacareí. Ele vai exibir um filme que logo que foi lançado ele já foi considerado um filme cult. Saiba qual é esse filme na Dica de Cinema do Rodrigo Romero. O Cineclube Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, apresenta nesta quinta-feira, dia 8 de novembro, o filme Donnie Darko. É uma produção de 2001 e mistura drama, ficção científica e terror. Recebeu elogios por seu roteiro ágil e trilha sonora impactante e logo de cara se tornou uma obra cult. Don't worry, you got away with it. What is going to happen? I only have a few days left before they catch me. We're just gonna stop. You should already know that. O cinema de quinta começa às 7 da noite, na Sala Mário Lago, e você pode retirar os ingressos com meia hora de antecedência. No capítulo de hoje da nossa série sobre os 70 anos do Poder Legislativo aqui da cidade, nós vamos falar da TV Câmara, que também completou 10 anos neste ano de 2018. Saiba como foi o processo de criação da nossa emissora no episódio que você assiste agora. A TV Câmara Jacareí começou as suas transmissões no dia 28 de abril de 2008, mas a sua criação e idealização se deram no ano anterior, em 2007, quando os vereadores assinaram uma lei que criava a emissora. Nos seus primeiros 4 anos, o sinal de transmissão era dividido com a TV Assembleia Legislativa de São Paulo, a TV Alesp, transmitido pela internet e na TV a cabo. A partir de 2013, a TV Câmara Jacareí começou a ser veiculada no UHF digital e em sinal aberto. Maior abrangência na população e transparência dos trabalhos dos parlamentares. Esses são os pilares da emissora, que transmite ao vivo as sessões solenes, ordinárias, extraordinárias, homenagens e audiências públicas. Capacidade de diálogo. A TV Câmara conta com programas de variados modelos, entrevistas, cultural, música, debates de ideias, perfis, prestação de serviço e utilidade pública. Ela é transmitida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí 10 anos da TV Câmara Jacareí. Bom, o Fórum Econômico que aconteceu aqui na cidade contou com a presença de empresários e representantes de vários segmentos da sociedade. Durante todo o dia, várias palestras aconteceram no Teatro Ariano Suassuna. Acompanhe na reportagem como foi o fórum.
O Educa Mais Jacareí, juntamente com o Teatro Ariano Suassuna, recebeu o Fórum Econômico da cidade. O evento, que contou com a presença de várias empresas e expositores, teve a apresentação de trabalhos realizados pelos estabelecimentos. Para os participantes, uma boa oportunidade de mostrar os seus conteúdos. É uma porta, né, de desenvolvimento econômico para Jacareí, um momento importante para a divulgação dos cursos e de todas as empresas da região. E é importante para o desenvolvimento da cidade, né? Assim, a cidade tem um potencial muito grande para o desenvolvimento e isso é alavancado com esse tipo de evento que é feito na cidade e na região. É troca de conhecimento, então a cada momento que a gente pode estar nesses eventos e compartilhar esses saberes, é ver que a ação pública ela está caminhando para o bem maior da cidade, de crescimento e de participação social. Propicia discussão, propicia participação popular, os diversos setores aí de atividades em Jacareí. Então, isso propicia um desenvolvimento, sem dúvida, de forma organizada, planejada e que pode trazer para Jacareí muitos louros, né, ao longo de um curto tempo. Na parte central do Educa Mais, os visitantes puderam ter uma ideia do potencial econômico de Jacareí. Os estandes estavam abertos a todos e quem esteve por lá gostou do que viu, como foi o caso deste microempresário. Mostra a cidade de Jacareí para o futuro e você tem que estar atento a todas essas inovações, a toda a capacitação que o Fórum promove. Eu acho que a maior dificuldade é a parte documental, né? Você montar uma empresa, você está com um alicerce bom de conhecimento para montar essa empresa e a parte de documentos, para você começar a operacionar. Querendo ou não, é o comércio, é as indústrias pequenas, médio porte, que define a economia do município, que agrega empregos. E a gente vê que esse fórum é muito importante porque tem muitas empresas que nós nem sabemos a dimensão de importação, de exportação. Nós precisamos ter um planejamento econômico. Mas eu acho que inicia com um projeto que o prefeito apresentou de um desenvolvimento urbano. A empresa precisa entender que a cidade de Jacareí é uma cidade inteligente. Ela não vai ter nenhuma dificuldade de mobilidade para vender, produzir e comercializar o seu produto. Estiveram presentes 50 representantes do setor empresarial, sociedade civil organizada e líderes de segmentos e universidades. Cerca de 1.000 pessoas passaram pelo fórum, cujo tema foi "Do Brasil para o Mundo, o desenvolvimento passa por Jacareí". Muito bem. Não tem desenvolvimento também sem fiscalização, sem transparência e sem participação social. Não tem. Nós precisamos principalmente desse acompanhamento, não é nem fiscalização, mas é o acompanhamento mesmo do cidadão em cima do que ele tem direito. Muitos desconhecem o próprio direito, né? E a transparência é uma coisa implícita já numa administração, porque uma administração que não é transparente gera dúvidas e críticas desnecessárias, né? Nós temos muita coisa que a gente está fazendo, tomar muito tempo de vocês listar tudo, mas nós temos o feirão de impostos, nós fizemos a sabatina com os candidatos, sempre a gente está fazendo, né? E o que a gente precisa muito é exatamente da participação do cidadão. Então nós estamos de portas abertas, nós temos a nossa página no Facebook, tem os nossos e-mails todos, que quem tiver um pouquinho de tempo disponível, que puder nos ajudar com que nós possamos acompanhar esse dia a dia da administração pública e fazer com que nossa cidade ande mais do que já está andando, eu acho que seria uma alegria muito grande para todos nós receber todo cidadão que tem a vontade de exercer a sua cidadania com um pouquinho mais de vigor. Vou reforçar aí, ó, tá? É o jacareí.admosbrasil.org.br, o facebook.com/observatório, tudo junto, sem acento, ali tá com acento, tá errado, é
facebook.com/Observatório Social Jacareí, tudo junto. Aí vai encontrar lá no Facebook a página de vocês. E aí lá deixa contato, a gente dá retorno, mandando e-mail também. A gente dá o retorno e orienta tudo que tem. Nós temos cursos online de como exercer a cidadania. Sempre está dando, então isso é o que a gente poderia reforçar. E quem tiver mais interesse em saber o que o trabalho do Observatório Social, entre em contato com a gente mostra. A gente tem bastante material que a gente já fez nesse pouco tempo de vida. Tá joia. Paulo, obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês pela oportunidade que nos está dando de divulgar um pouco do nosso trabalho. E estamos sempre de portas abertas para todos os cidadãos e até mesmo para a administração que quiser entrar em contato conosco, estamos à disposição. Isso aí. Obrigada, Paulo. Bom, é isso aí. Nosso jornal fica por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Continue acompanhando o nosso trabalho através das nossas fanpages no Facebook. Procure por TV Câmara Jacareí e Câmara de Jacareí. Nós estamos também no Instagram. Curta nossas fotos. Nos siga por lá também. É isso aí. Você pode rever esse programa logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite, fechando a programação desta quinta-feira na TV Câmara Jacareí. Continue ligado no 61.4 ou nos assista 24 horas pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Bom, na sequência do nosso jornal, você vai acompanhar o resumo da sessão daqui a pouco para aprofundar o que foi discutido ontem na sessão ordinária de Câmara. E nós, do Bom Dia Jacareí, voltamos na sexta-feira. Um abraço a vocês, muito obrigado pela audiência, até lá.